Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez eu estou fazendo um vídeo aqui que muita gente me pediu há muito tempo atrás, né? Que é um vídeo de tier list. Eu não trouxe antes porque esse vídeo aqui dá um trabalho absurdo. São muitos heróis e eu teria que explicar um por um. Mas eu resolvi fazer, mas eu vou ser bem direto ao ponto, né? Eu vou ser bem objetivo com cada um dos heróis, vou explicar um pouco sobre ele. É, Não detalhadamente, vou passar por cima e vou colocar ele na tier list para ser um vídeo mais rápido, né? E mesmo assim vai ser um vídeo que vai demorar bastante, né? Porque são muitos heróis. Bom, eu vou fazer separado, né? Eu vou fazer primeiro a tier list de guerreiros, e depois eu vou trazer de mago, depois eu vou trazer de tanque. E no final, depois que estiverem todas prontas, eu vou fazer a tier list geral, né? Eu peguei aqui o link da tier chinês que o Gohan me deu. Ele tá bem atualizado, eu verifiquei os heróis aqui. Só não tem os heróis novos, por exemplo, o Corvin, ele não tá aqui, então a gente não consegue botar ele. Mas não tem problema, né? Vamos tocar desse jeito mesmo e tá tudo certo. Tô vendo que tem uns heróis que tá fora de ordem aqui. Por exemplo, tem uma guerreira que tá aqui. Deixa eu ver se tem mais algum fora. Eu vi do nada a Gretchen ali no meio perdida. Mas acho que o resto tá tudo certinho. Passar rapidamente aqui. Ok. Acho que é isso aí. Se precisarem, ou melhor, se sentirem falta de algum herói que eu não falei no vídeo, só jogar nos comentários aí que eu respondo sobre ele. Mas vamos começar aqui na ordem, né? Zilitu. Cara, Zilitu é um herói que já foi muito meta. Eu usei muito no meu early game há 3 anos atrás, né? 2 anos e meio atrás. Eu usava muito Zilitu. Zilitu e Valkyra eram os heróis que eu mais utilizava na minha conta. Passei muito conteúdos com elas. Eu gostava muito desse personagem. Só que o jogo evoluiu, essas personagens ficaram pra trás, né? A Zilitu teve um buffzinho recentemente que não mudou nada na personagem. Continuou horrível. E aqui eu já dei um spoilerzinho, né? Ela, infelizmente, é lixeira. Dá pra usar no early game, é um herói bom pra você progredir em campanha, matar alguns boss ali e tal. Mas, infelizmente, é um personagem lixeira aí que não vai contribuir muita coisa pro seu game, né? Próximo personagem é Xena. Xena é um herói que eu peguei no mid-game. É uma heroína muito boa em algumas situações específicas. Ela é um herói que você implanta a ultimate dela ativa e ela dá muito dano em área em curto período de tempo. É parecido com a mecânica do Suyue, que lançou recentemente, né? Só que a Suyue, ela dá dano em área em volta dela. A Xena, ela dá em linha reta. Então, assim, uma boa heroína, dá pra usar em alguns conteúdos, e ela é um herói situacional. Você vai usar em algumas fases específicas, você não vai levar ela em todos os conteúdos. Alguns conteúdos específicos você vai usar ela. Bom, Valkyra. Valkyra, outra heroína que tomou power creep do jogo, né? Para vários heróis. E o problema da Valkyra é que ela não acompanhou o ritmo do jogo, né? Mesma coisa da Zilito. Então, infelizmente, a Valkyra aí é um herói bem fraquinho. Eu vou colocar ela como mediana, porque a Valkyra ainda tem algumas utilidades, como por exemplo, na Masmorra 1, você pode utilizar ela lá em cima para limpar os mobs, né? Na GR1, você também pode usar ela para reduzir a defesa mágica dos bichos, causar um pouco de dano também. Então a Valkyra é melhor que a Zilito nesse caso, e ela vai entrar como mediana. Eu tenho as duas D5, né? A Zilito D5, a Valkyra D5 e não tô usando ela mais pra conteúdo nenhum, basicamente, mas me ajudou muito no early game. A Valkyra ainda tem mais utilidade que a Zilito. A Zilito você vai usar mais em facção, né? Mais outro conteúdo não. Só em facção mesmo. Agora, Selene. Selene é um herói, digamos assim, fraco, né? Porém, ela é um bom herói quando você tem a cópia da Gisele, que você vai montar um bound com a Selene e vai conseguir fazer a Selene ser um pouco mais útil aplicando redução de resistência mágica nos bichos. E o que faz isso? Faz com que seu time mágico cause mais dano. Então, quando você monta um time mágico focado em dano mágico e usa a Selene como buffer, ela fica muito boa nesse time.
Mas para isso, você precisa da Giselezinha aqui para contribuir com esse bound, né, que ela tem. Então, vamos colocar ela como situacional. Eu colocaria ela como um bom, se você tivesse Gisele, mas ela não entra como bom, ela entra como situacional para boss específico e dano mágico, né? Araxá. Araxá, eu acho um herói extremamente forte, tá? A minha Araxá é D5 também. Tem vários heróis D5 aí. A minha Araxá é D5. E no D5 ela fica muito boa porque ela começa a dar muito mais dano, né? E. Assim, além de ser Lorde dos Perfuradores, é um herói muito bom. Você pode ser usado em vários conteúdos. Mas principalmente em arena você provavelmente vai usar. Dá pra usar em GVG. Não está muito forte, mas dá pra usar em GVG. Dá pra usar em campanha, dá pra usar em algumas dungeons, na GR3 principalmente, né? Então, assim, é um herói muito bom. Eu considero ela um herói muito bom. Não chega a Gold, né? E aqui só vai entrar no máximo 5 heróis. 3 a 5 heróis aqui. Então, ela entra como muito bom. E Araxazinha, aí eu gosto muito dessa personagem. Eu uso bastante, inclusive. Cerberus. Cerberus é um herói que já foi meta em alguns conteúdos específicos, como o Codex lá, né? O Codex de Daniária. Daniária de chão, né? Também já foi meta em arena há muito tempo atrás, mas hoje ele caiu em desuso. Então eu colocaria ele como mediano. Mas, como não dá pra usar o Cerberus mais em lugar nenhum, ele entra na categoria lixeira, né? Tomou power creep, não conseguiu acompanhar o jogo e infelizmente tá aí. Né? Tá na lixeira aí. O jogo não faz nada em relação a ele, então é isso aí. Abson. Abson sempre foi um herói muito fraco. Desde o início do jogo, ninguém usava Abson, né? Abson é um herói bem fraquinho, porque ele tem uma mecânica parecida com a da Xena, que quando você é implantado, você ganha buff, fica um pouco mais forte e depois decai com o tempo. Só que pra ele não funciona, porque o buff dele não é relevante, ele não vai dar muito dano, e depois ele fica mais fraco. Então, assim, é um personagem bem lixeira, né? Não recomendo aí. Fáucia. Fáucia, assim, eu gosto muito da Fáucia, eu considero a Fáucia muito boa. Mas o problema da Fáucia é que ela precisa despertar alto, que é o D3, né, principalmente. E ela precisa também de build muito bem planejada. Precisa de uma build muito cara para ser feita. E uma pessoa no mid game, no late game, não conseguiria. Ela teria que estar no end do endgame para fazer essa build. Fora que ela precisaria dos despertares, né? E a Fáucia é um bom herói para boss. Então vamos colocar ela como um bom herói. Eu colocaria ela no final da lista do bom herói, mas como ainda não tá completa, né? Vamos colocar ela como um bom herói só. É... Elga. Elga é um herói muito bom pra hit, né? Contagem de hit e ela stuna. Então você pode usar ela no Senra, você pode usar ela no Códice dos Zelos e acho que mais um ou outro conteúdo aí que você consegue usar ela. E ela é um herói que dá um dano baixo, né? Querendo ou não, ela dá um dano baixo, não um dano considerável. Mas, assim, dá pra usar ela em alguns conteúdos, então eu vou colocar ela como situacional, né? Ela seria um bom herói, mas acho que ela entra mais como situacional. Pra quebrar shield por hit, por quantidade de hit você consegue quebrar o shield. Pra você stunar, né? Também funciona. Então, assim, eu vou colocar ela como situacional. Não é um herói que você vai usar com frequência pra se tornar um bom herói, né? A Gira. A Gira, ela é um herói que basicamente é uma espécie de bruiser, né? Você tanca e dá dano, tipo um lutador, né? Só que não tem muito conteúdo pra ela, infelizmente. Ela é um herói que tá um pouco defasada e ela precisaria de um buff pra entrar. Eu acho ela uma heroína muito forte, eu uso ela de vez em quando. Eu tava testando ela na arena ontem, ontem, com um time de árbitro. E tipo assim, ela dá um dano até que relevante, né? Não é um dano absurdo como outro guerreiro árbitro, que é o Cassiel. Cadê o Cassiel? Não sei se ele tá aqui. Aqui, Cassiel. Dá muito mais dano que ela.
Mas ela entra como um herói mediano, ela não é total lixeira, não. Dá pra usar ela em alguns conteúdos. Agora, Valdron. Lorde dos Caóticos, herói muito forte de dano single, né? E ele tem 3 vidas, então ele precisa morrer 3 vezes pra realmente morrer depois, né? É um herói muito forte, dá muito dano, eu vou colocar ele como muito bom, né? Ele entraria como muito bom. Talvez no final da lista do muito bom. Ele é mandatório pra arena, né? Infelizmente, a gente precisa dele pra jogar arena, mas tirando esse conteúdo, dá pra usar no Senra também como tanque e Lorde, né? Do time de caótico. Mas vamos manter ele aqui. Próximo herói é Valéria, né? Valéria. Outra heroína que eu tenho despertado a 5. Valéria é um herói que a mecânica dela funciona da seguinte forma: você ulta, e aí ela vai ficar imortal durante o ultimate dela. Enquanto ela está ultada, ela vai ficar batendo muitas vezes naquele bicho. E no final da ult dela, ela dá um porradão. Só que o dano não é muito alto. E, assim, não faz muita coisa além disso, né? E ela tem risco de morrer logo depois da ult. Se ela morreu durante a ultimate, ela dá esse porradão da ult e ela morre no final. É um herói que não tem muita utilidade. Eu acredito que você não vai usar muito nos lugares. Você pode substituir por outros heróis. Então, assim, eu tenho ela D5, testei ela em vários conteúdos, mas ela entra como lixeira aqui. Eu tenho o artefato dela 25 também. Ela tá D5 com o artefato 25. E eu não senti ela muito impactante no jogo. Mas eu acho que ela é top 1 do lixeira. Não é a pior. Talvez ela entraria até mediano, tá, gente? Mas vou colocar ela como top 1 do lixeira aqui. Acho que essa é a ordem. Ok. Quase indo pra mediano, né? Próximo herói. Almirante Garra. Almirante Garra é um herói um pouco engraçado, porque você consegue usar ele em algumas situações, mas ele não entra como situacional. Por exemplo, você consegue usar ele na arena pra tirar o bicho toda hora. Porque qual a mecânica dele? Ele joga uma garra e fica puxando o bicho. E ele fica puxando aquele bicho toda hora. Dando controle quase infinito ali. E. Assim, eu não vejo ele como um herói situacional, porque você só vai, por exemplo, se você quiser brincar, né? Você só vai usar ele pra brincar. Então eu considero ele um lixeira. Ele talvez entre acima da Zilito aqui. Não, abaixo da Zilito, porque a Zilito você consegue usar em facção, enfim. Acho que essa listazinha aqui tá boa. Próximo herói, Gisele. Dano baixo. O kit do herói não funciona como deveria. E ela só serve de bound pra nossa querida Selene aqui. Tirando isso, ela é lixeira total, tá, gente? E acho que o Apsan é pior que ela. Pronto. Lugaro. Lugaro eu peguei ele recentemente, né? É um herói que. Assim, eu testei ele em vários lugares. Não achei ele muito forte, mas também ele não achei tanto lixo. Ele dá um dano, mas ele precisa estar de vida baixa. Tem uma mecânica parecida com o Sargak, né? Que é o atirador dos caóticos. Cadê? Eu achar aqui, ó, Sargak tem uma mecânica parecida, mas o Sargak é 1000 vezes mais forte que ele. Só que não achei de todo lixo, não. Eu acho ele um herói mediano, né? Não é lixeira. Eu consideraria um mediano, talvez no final da lista dos medianos, né? Próximo. Luxúria. Luxúria é um herói que já foi meta e principalmente no D5, né? A galera precisaria ter ela D5 aí pra ser muito forte. E assim, hoje em dia saiu do meta total. É um herói que não tem utilidade em boss. Ela tinha uma única função, que era ser muito boa em boss. Só que em boss agora a gente tem outros times que são muito melhores que um time de luxúria, por exemplo. Então, infelizmente, ela é considerada aqui como lixeira. Talvez top 1 do lixeira, né? A gente pode colocar ela como top 1 do lixeira. Quase indo pra mediano, né? Eu acho que até que dá pra colocá-la como mediana. Só que ela precisaria estar D5 pra isso. É bem específica, né? Vamos colocar ela como mediana aí.
Agora, Magnus, muito fraco. Um herói extremamente fraco aí. Tem um dano baseado na vida, se não me engano. E ele escala dano, só que não é o suficiente para dar dano. É um herói que tem uma mecânica muito fajutinha, muito fraquinha. Então, é lixeira. Bom, até o momento aqui, ela tá tendendo mais para heróis horríveis, né? Próximo. Kineza. Kineza bate em aéreo na Ultimate, tá, gente? Só um fato curioso aí. Kineza bate em aéreo na Ultimate. Kineza, um herói que tem a mecânica de esquiva, né? O bicho ataca ela esquiva desse hit. Uma mecânica de cada vez que ela esquiva, ela ganha ki. E ela usa o ki dela pra dar mais dano no Ultimate. É um herói que tem uma premissa muito boa. Poderia funcionar se ela recebesse um buff, mas infelizmente não veio ao caso, né? Ela bem fraquinha. Talvez ela entre aqui como melhorzinha. Não, acho que ela ficaria aqui, ó, como terceira do lixeira. Ok. Agora, o Kong. Kong, finalmente, né? Saímos da lista aqui de baixo, agora vamos subir um pouco. O Kong, um herói muito forte, principalmente no D5. No D1, ele dá sobrevivência. No D3, ele stuna com os macaquinhos dele. E no D5, ele dá muito dano no ultimate. Dá o dobro de dano, né? Basicamente. Então, assim, o Kong, se você tem ele D0, você vai achar que ele é só um guerreiro normal, um guerreiro bom, mas um guerreiro normal. Quando ele tá D5, ele é outro personagem. Então, assim, recomendo muito você buscar cópias do Kong, né? Pode ser ou invocando no banner dele, quando vier banner limitado, ou escolha ser limitado, você pode colocar o Kong, ou colocando Pedra da Alma também, bruta, no Kong, né? Não coloca a Pedra da Alma de Lorde, não recomendo colocar a Pedra da Alma de Lorde em nenhum herói que você consiga de outra forma, mas o Kong aí entra como GOAT, né? Top 1 aí do GOATs por enquanto. E logo atrás dele tem o nosso Kigiri. Kigiri, um herói muito forte também. No D0, ele é extremamente fraco, tá, galera? Ele, inclusive, se ele tivesse D0, eu colocaria ele como mediano, talvez top 1 do mediano, ou como último do bons aqui, talvez no D0. Mas quando você coloca ele D3 ou D5, a partir do D3 ele já fica muito bom. Só que tem o fator RNG, né? Você tem que ter a chance de procar a passiva dele. Assim que procar uma vez as duas passivas, procar uma, depois procar outra, você tira o RNG dele e ele fica a partida toda dando dano absurdo. No D5 ele tira esse RNG. Então você consegue dar o dano dele que ele nasceu pra dar, né? Lá ele. Mas é isso aí. O Kigiri como GOAT. Eu considero o Kigiri mais forte do que o Kong, né? Porque a saída de dano do Kigiri é maior do que a saída de dano do Kong. Só que o Kong ele tem umas funcionalidades maiores, né? Como, por exemplo, ele dá stun, ele tem o reviver para os aliados. Então o Kong ele tem uma funcionalidade maior. Só que eu considero o Kigiri mais forte como dano, né? Pronto. Próximo herói, Abomination. Cara, Abomination já foi muito estilizado antigamente. A gente usava ele na GVG, a gente usava ele na arena ali, bem no early game, você usava na arena. Você usava ele em um conteúdo como GR1 pra bater nos bichos. Enfim, tinha alguns conteúdos aí, você usava muito da campanha também. Só que o herói. Eu também tenho o D5, eu também tenho esse herói D5. Só que ele ficou defasado, né? Um herói muito fraco aqui. Talvez ele entre aqui logo depois da Kineza. Lixeira também, viu, gente? Arrogância. Arrogância é um herói que também já foi muito meta antigamente. Só que o jogo evoluiu e ele ficou pra trás. Então. Um herói que consegue bater em aéreo. Um herói que consegue dar dano à distância e dar dano em curta distância também, né? Close range, fighter, né? Lutador. É um herói que eu considero mediano pra bom. Eu colocaria bom aqui no final da lista dos bons se ele tivesse D5, mas vou colocar aqui como top no mediano. Acho que ele merece estar nos bons aqui no final da lista dos bons.
Talvez no D5. Mas é porque tem muito herói novo que lançou que é muito melhor do que um Arrogante, por exemplo. Mas a gente pode colocar ele no final da lista dos bons. Ou no topo da lista dos medianos, né? Vou deixar ele aqui por enquanto. Depois eu refaço se for necessário. Lord Phineas. Lord Phineas é um herói muito forte, né? Se eu não me engano, é o guerreiro que mais escala a vida no jogo. Eu, eu buildei uma build, eu coloquei uma build de tanque pra ele pegou 140 de vida, se eu não me engano, 130 e pouco de vida. Absurdamente tanque. É o guerreiro que escala mais de vida no jogo. E é o guerreiro que também tem um maior ataque no jogo depois da Ardea, né? Eu acho que a Ardea tem mais que ele. Aí ele entra logo depois. É um herói muito forte, muito útil, dá muito dano. E, assim, é um herói bem versátil também. Você consegue usar ele pra tancar, você consegue usar ele pra dar dano. Ele também, acho que com o artefato dele, dá redução de ataque nos inimigos, então você pode usar ele bem pra boss, né? Ele entra como herói muito bom aqui. O Lord Phineas, né? Tá, próximo. Mal. Mal. Não tem nenhuma utilidade. Na verdade, ele tem uma sim, que é pra PB, né? Se não for PB, ele é um completo inútil. Eu colocaria ele aqui no final. Já testei esse herói, já tentei dar dano com ele. Tipo assim, ele até bate, mas tipo assim, ele só bate e acabou, não faz mais nada. O kit de executar dele, da Ultimate, não funciona em nada direito. É um herói muito ruim. Eu colocaria, não no final da lista, talvez eu colocaria aqui, ó. Por aqui, ou talvez por aqui. Porque ele dá mais dano que esses heróis aqui, né? Talvez aqui. Acho que ele encaixaria bem aqui. Salazar. Salazar já foi um herói muito bom antigamente. Principalmente para arena e para boss. É um herói que hoje dá para ser usado pelo fato de sangramento. Ele aplica sangramento, né? Então, dá para ser utilizado. Eu vou colocar ele como mediano. Talvez à frente da Luxúria. Não, acho que Luxúria é mais útil que Salazar nesse caso. Na verdade, acho que Salazar é mais útil porque o Salazar causa sangramento, né? Causa sangramento. Vou colocar ele aqui. Tá bom. Próximo herói. É Ares. Ares é um herói que, tipo assim, a mecânica dele é quando você é implantado, ele dá um dano em área muito forte. E ele tem um danozinho base de guerreiro normal, né? Ele, tipo assim, eu tenho esse personagem, já usei ele em alguns conteúdos, principalmente no Matrix. Não, no Matrix não, no. Como é que é o nome? No Abismo. No Abismo. E, tipo assim, é um herói bom pra debuff e tal. Porque ele aplica vulnerabilidade, aplica defesa menos, né? Redução de defesa. Eu vou colocar ele como situacional, porque você vai usar ele mais pra ajudar seu time a dar mais dano, no caso, né? É isso. Acho que não tem muita utilidade pra ele, não. É um herói normal, né? Um guerreiro normal. Volca. Volca é um herói muito bom. Por quê? A Volca é um herói que reduz o tempo de implantação dos seus aliados. Então, se um aliado morrer, você consegue colocar ele com mais velocidade. É um herói de utilidade, né? Ela aplica vulnerabilidade. Ela tem uma passiva que, se seus aliados batem, eles curam com o tempo. Então, é um herói bem sólido. Vou colocar como muito bom. Talvez no final do topo do muito bom. Ela não é boa, ela é acima do boa, então não vou colocar aqui. Eu vou colocar ela, manter ela aqui mesmo. Rygar. Rygar, cara. Lorde. Lorde dos pesadelos, né? É um herói muito forte. Tipo assim. Ele substituiu a mecânica do Ares, que você colocava pra tancar no abismo. Porque ele tá entrando como Lorde também, além de tancar e dar dano, ele entra como Lorde, né? É um herói que eu acho muito bom também. Colocando no final do muito bom aqui. Eu acho que um herói sólido dá pra ser utilizado em vários conteúdos ali, principalmente que ele é Lorde. Já que ele é Lorde, eu vou colocar ele um a mais aqui. Acho que compensa. Acho que é isso. Próximo herói. Magra. Magra é um herói muito forte, por quê? Ela dá um dano ok em área. Um dano em área dela é muito bom. Só que ela faz um plus, né?
Ela aumenta a perfuração do seu time e dá aumento de dano pro seu time em quem tiver em volta dela. Então isso aqui, cara, é muito forte. Eu colocaria ela como muito bom também. Talvez bem mais pra cá, bem na frente aí, como muito bom. O Talen é um herói que dá um dano decente, principalmente no Ultimate. E, assim, o único conteúdo que eu vejo ele muito sendo usado é na GR, na Masmorra 1, né? Que é onde tem os bichos lá em cima e você usa a Valkyra. Você pode usar o ult do Talen pra limpar aqueles bichos, inclusive o ult do Talen dá muito mais dano. Então, assim, é uma possibilidade de você utilizar. Eu vou colocar ele como situacional. Não é um herói que entra no bons, né? Ele entra como situacional. E boa. Próximo herói. Numera. Numera, ela dá um dano absurdo. A minha Numera tá D5. A Numera dá um dano absurdo. Só que pra ela dar um dano absurdo, ela precisa de um time de veneno. Porque ela consome os ataques de veneno pra causar dano, né? Isso não é problema, né? Porque a garota bate demais. Ela ganha, conforme ela ulta no D3, né? Só no D3. Conforme ela ulta, ela ganha penetração e aquilo dali aumenta muito o dano dela. É um herói muito sólido. Ela entra como GOAT, aqui na minha opinião. Eu tenho essa garota D5. Esses três aqui eu tenho D5. Eu tenho vários heróis D5. Araxá D5. Enfim. Vamos lá, próximo. Kalista, cara. Kalista. Eu tentei fazer de tudo pra esse herói ser forte e eu não consegui. Eu coloquei a melhor build nela. Eu joguei ela pareada com a Ingrid, com a Laia. Não dá dano. É um herói que infelizmente não dá dano. A única funcionalidade dela é empurrar, né? Empurrar o bicho. E hoje em dia tem heróis melhores pra isso, né? Mas um herói extremamente fraco. Vou colocar aqui como lixeira. Tentei usar ela em vários conteúdos. Não funciona. É um herói que simplesmente não funciona, não dá dano, não é relevante. Só tá ali pra. Só tá ali pra existir mesmo. Não faz nada. É isso. Próximo herói. Kayn. Bom, já tá quase acabando, né? Só falta mais 20 heróis aqui e a gente acabou. Vou tentar acelerar um pouquinho mais para o vídeo não ficar muito longo. Já tá 30 minutos, né? Kayn. Árbitro nortenho que gera custo, né? Ele é um herói que gera custo, dá muito dano na ult, mas a ultimate dele só funciona nas primeiras, porque quanto mais ele ulta, mais ele vai perdendo dano. Então, ele é um herói de você colocar primeiro pra dar um dano ali, segurar alguma wave, enquanto ele gera custo pra você colocar outros heróis. Eu considero ele um herói muito bom, tá? Ele é meio que situacional pra geração de custo, mas ele é um herói bom, porque você consegue usar ele em vários conteúdos. Você consegue usar ele em arena, você consegue usar ele em campanha ou em alguns eventos, você consegue usar ele em vários lugares. A questão é, ele entraria como situacional, só que lançaram o artefato dele que aumenta a penetração dos aliados em volta. Então, se você coloca ele e depois coloca alguém perto dele, esse herói vai ganhar penetração. Então, ele passou de situacional para um herói bom, né? Talvez na última lista do bom aqui. Agora, próximo herói, né? Vamos lá. Próximo herói. Nizar. Nizar é um herói absurdamente forte, né? Eu considero um herói muito, 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 muito forte. Nizar aí. Absurdo. Principalmente. E outra. Tipo, dizer principalmente no D3, mas o Nizar não é um herói que precisa de muito despertar, né? Assim que você já pega ele, já começa a usar ele com uma build decente, você já percebe que o herói é diferenciado, né? Um herói muito forte. Dá dano em área, dá dano single, ele consegue dar dano em boss também. Você consegue usar ele pra boss, você consegue usar ele em basicamente todos os conteúdos do jogo, se você quiser. Ele roda em tudo. Ele pega aéreo, ele bate em tudo. Então, assim, é o GOAT do GOAT aqui. Eu colocaria ele acima, talvez até acima do Kong, mas eu acho que não compensa porque o Kong é muito específico. Vamos colocar ele abaixo do Kong, mas acima da Numera. Próximo herói, Ezareth, Lorde Ocultista, danear absurdo. Só que ele tem uma mecânica específica. Ele é obrigatório ter alguém para alimentar ele.
Porque ele tem a mecânica de summon, né? Ele alimenta do summon de alguém, ou de um inimigo que tá fraco ali, morrendo, ele vai lá, se alimenta dele, pra ele poder estacar 5 vezes e mudar a forma pra dano em área bruto. Só que pra fazer isso, ele precisa se alimentar. Então, o que é muito bem pareado com ele? A gente tem algumas opções. A gente tem a cria, que é mago. A gente também tem, cadê? Onde que tá? A Beatriz, que também é mago. E a gente tem a melhor parzinha dele, que é a Velhice. A Velhice é a melhor par dele. Se você tiver ele, a Velhice, ele vai rodar extremamente bem, né? Eu tenho o Azeraf D5, uso ele em muitos conteúdos do jogo. Tipo, absurdamente, vários conteúdos eu tô usando ele. Dá pra usar ele em arena. A arena é um pouco complicado, porque a gente não tem time fechado, mas dá pra usar. Dá pra usar ele em GVG, ele em GVG é absurdo. Ele é um herói que pega bastante PB também. Dá pra usar ele em vários conteúdos de R1. Enfim, Exaref, muito forte. Herói absurdamente GOAT, aqui ó. Talvez acima da Numera, tá? Eu até colocaria acima do Neza, porque ele entra como Lorde também. Então, assim, GOAT mesmo, muito forte. Vamos pro próximo. Lubu. Lubu é interessante porque muita gente não gosta do Lubu. Eu acho o Lubu muito bom. Por quê? Ele dá dano consideravelmente alto. Ele tem uma passiva que proca de vez em quando, que dá dano e dá slow. E o único problema do Lubu, na minha visão, é duas ultimates, cara. Ele não deveria ter duas ultimates, ele deveria ter uma ultimate só. E essa ultimate ser a mais forte dele. Porque ele tem uma e carrega, vai pra outra, carrega tudo e pode usar. Só que ele deveria ter uma ultimate só. Isso já mudaria bastante o herói. Como eu uso ele em alguns conteúdos, por exemplo, usava ele no Codex de dano em área. Usava ele também. Tô usando ele na GVG ultimamente. Eu fiz um time de GVG com ele que funcionou. E eu tô usando. Então eu vou colocar ele como um bom herói, tá? Eu acredito que ele seja um bom herói de dano em área. Não é o melhor do mundo. Tem muitos melhores que ele. Mas é um bom herói de dano em área aí. Físico, né? Próximo. Twila, a Arlequina, né? A Arlequina é um bom herói pra boss. Aplica sangramento. Ela meio que foi a sucessora do Salazar, né? Se a gente pegar ela e o Salazar, ela é muito melhor. E assim, eu acho ela uma boa heroína. Muito, tipo assim, muito boa pra boss, principalmente. Você vai usar mais pra boss. Dá pra usar na arena também. Antigamente era meta de arena, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia é um meta de arena caótico, né? E a gente consegue usar ela aqui como uma boa heroína pra boss, né? Vou manter aí. Eu não sei se ela é boa com a falsa, melhor que a falsa. Acho que a falsa é melhor que ela no D3, principalmente. Mas ela também dá um dano decente. Clarissa. Mano, Clarissa, meu Deus do céu. Clarissa é um herói muito fraco, cara. Eu peguei a Clarissa, eu tava atrás do Gushi, né? Que é o novo atirador. Eu peguei a Clarissa e depois peguei ela de novo, uma cópia dela. E testei ela em vários conteúdos, achei ela muito fraca. Tipo assim, eu ia colocar ela lixeira, mas ela dá corta-cura, então eu vou colocar ela como o pior dos medianos aqui. Né? Ainda tem uma agilidade pra ela, né? Ela dá um danozinho e dá um corta-cura. Mas tirando isso, não vi nada demais nessa personagem. Próximo herói, Elder. Elder é um bom herói, porque, tipo assim, ele dá um dano em área ok, não é um dano em área bom, é um dano em área ok. Mas ele é Lorde, né? A gente tem que considerar a passiva de Lorde dele, tipo assim, não é a melhor do mundo, mas é uma das melhorzinhas do Nortenho. Que ele dá aumento de ataque, e quando ele ulta com shield, ele acho que dá dano baseado no. Aumento de ataque baseado no shield, não lembro agora. Mas eu colocaria ele como um bom herói, talvez na última aqui dos bons heróis, né? Aedrin. Aedrin é um herói bom, pra Matrix principalmente. Só que dá pra usar ele em outros conteúdos. Por quê? Qual a mecânica dele? Ele é um herói que você coloca muita vida, taxa crítica, dano crítico e velocidade. E ele vai dar dano. Ele vai dar um dano considerável e ele vai tancar muito bem. Porque a ultimate dele, ele ganha um shield absurdo. É um escudo
mais do que a vida dele. É muito grande o escudo que ele ganha. Ele sobrevive por muito tempo. Então, eu considero ele um herói muito bom. Acho que no final da lista do muito bom aqui. E é isso. Oren. Oren é o novo meta aí que lançou, né? É um herói absurdamente forte. A passiva de Lorde dele é bizarra. Stuna, dá dano real, dá dano físico. Muito, muito quebrado. Eu vou colocar o Oren acima do Wukong aqui como segundo melhor aí guerreiro do jogo. Eu acredito que ele perde pro Kigiri, porque o Kigiri ainda tem um pouco mais de força, né? Digamos assim. O parry do Kigiri é muito útil também. Você consegue solar alguns personagens específicos em locais específicos. Por exemplo, na Torre da Beatriz, cara, tava enfrentando um bicho. E esse bicho era muito forte. Ele veio pra cima. Era naquela fase lá do Japão e tal. Esse bicho veio pra cima do parry do Kigiri. Ele limpou o buff do bicho e não morria mais pro bicho, cara. Simples assim. Kigiri é absurdo, mano. Kigiri é absurdo. Mas acho que o Oren entra como segundo aqui, mais forte dos guerreiros, depois o Kong, né? Eu sou suspeito de falar porque, tipo assim, o Oren, ele é Lorde dos Abratos, então eu poderia até colocar ele aqui pelo fator Lorde, né? Mas, vamos colocar assim, que eu acho que deixa um pouco mais intuitivo, que Kigiri ainda é um pouco mais forte como guerreiro. Sergei. Sergei é um herói muito forte, né? Eu considero um herói muito bom. É um herói aí que dá um dano considerável. Só que ele tem pouca utilidade. Ele tem utilidade na Gear Dungeon. Na Gear Dungeon não, na masmorra. Na masmorra 3, se não me engano. É, a nova que lançou agora. E na arena, né? Esses são os dois lugares que mais utiliza ele, na arena e na masmorra 3. Gente, o vídeo de tier list é extremamente cansativo. A gente tá aqui quase mais de meia hora já, só falando. E tá quase acabando. Tá quase acabando. Vamos colocar ele como um herói muito bom. No final, acho que ele passa aqui. Eu acho que ele passa aqui, uma grande maioria, tá? Eu acho que ele entra até na frente aqui, viu? Ele entra aqui. Eu acho que ele entra até na frente da Magra aqui. Acho que a Magra é até na frente dele, porque a Magra tem outras funcionalidades. Mas os dois estão aqui como top 1 dos muito bons, né? Ah, o Aydrin. Acabei não colocando. Eu acho que. Deixa eu organizar isso aqui. Botar o Valder aqui, o Raiga pro último. Eu acho que é assim. Ok. Vamos pro próximo, o Goldrake. O Goldrake, eu achei que ele traria um estilo de jogo novo, né? Mas acabou que ele tem uma mecânica específica que você implanta ele. Aí ele cria um clone dele mesmo. Você pode implantar esse clone até 3 vezes, né, na partida. Não durante a partida, mas até 3 clones você pode implantar. E é um herói que, tipo assim, dá um dano ok. Com os clones, ele dá um dano decente. Se você usar o clone pra fidar ele, tem como você fazer isso. Vai dar um dano mais decente ainda. Mas ele é um herói que você não vai usar em muitos lugares, né? Então, vou colocar ele como situacional. Em algumas fases específicas você pode acabar usando o Goldrake. E é isso. O Redin. O Redin é um herói fraco. Você usa ele mais pra PB. Como guerreiro, ele é bem fraquinho. Você pode até usar ele em alguns conteúdos, como por exemplo, no Codex. Você pode usar ele também na facção de ocultista. Mas ele é bem fraquinho, vou colocar ele como mediano. Não entra no lixeira, mas entra no final do mediano. Talvez acima dessa garota, porque essa garota dá corta-cura. Essa garota dá corta-cura, então acima. Abaixo dela, na verdade, né? E boa. Próximo herói. Rosália. Nossa, a Rosália eu acho um herói sensacional. Ela é um herói muito forte. Entra com certeza no topo do muito bom. Ela não é Gold, tá? Ela entra como situacional em alguns conteúdos, mas ela é topo do muito bom. Ela quase beira o Gold, mas eu acredito que ela não é Gold porque a ultimate dela demora demais pra voltar. E ela depende muito da ultimate pra ser eficaz, né? No D1, ela já é implantada e já começa com ultimate. Isso é muito bom, o D1 dela. Mas, tirando isso,
demora demais a ultimate dela, então ela não entra no Gold por causa disso. Se ela tivesse uma ultimate um pouco mais rápida, com certeza ela entraria no Gold aqui, mas não tem, então a gente coloca ela como muito bom. Topo do muito bom. Cassiel, eu acho esse herói absurdamente bom. É um herói que dá proteção pro aliado que ele. Que ele. Tipo assim, se você bota um aliado aqui na frente, se você bota o Cassiel virado pra ele vai dar proteção pra esse aliado aqui. Agora, se tem um aliado na plataforma que você coloca o Cassiel virado pra esse aliado, ele vai dar proteção pro aliado da plataforma. Então, assim, além disso, ele é um herói que dá um dano decente, tá? Principalmente se você buildar ele de lamento, porque ele fica ultando o tempo todo. Dá mais de 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões de dano. Então, assim, por ultimate, né? E a ultimate dele fica resetando. Então, assim, eu acho um herói bom, né? Não entra no muito bom, eu acho bom. E talvez ele entra aqui no topo do bons, né? É um herói que você pode utilizar, não em boss, né? Tipo assim, não vejo ele com utilidade para boss, mas você pode utilizar ele para outros conteúdos. Vários conteúdos, inclusive, no jogo, né? Próximo, Aeris. Aeris eu tenho ele D3. É um herói que eu gostava muito antigamente, usava ele em vários conteúdos. Só que o jogo foi avançando e o Aeris foi ficando estagnado, né? Então, eu considero o Aeris um herói situacional para alguns. Eu vou colocar ele como bom, tá? Eu considero o Aeris um bom herói. Só que, tipo assim, acho que até. Acho que ele entra até melhor aqui, ó. Porque, tipo assim, eu usava ele no Mauric, né? No Mauric ele é muito forte por causa do range dele, dá um bom dano em área. Você consegue usar ele com comp esotérica, você consegue usar ele com comp de vigilante, dá um bom dano em área. Na GR1 também dá um bom dano em área. Na Gear Dungeon 1, e é lá em cima onde fica aquele bicho lá, você consegue usar ele se ele tiver desperto 1 também. Então, tipo assim, é um bom herói. Eu acredito que ele merece aqui essa posição. Mas não se engane muito, porque o jogo evoluiu e o Aeris não evoluiu junto, infelizmente. É isso. Próximo herói, Ardea. Ardea já foi super meta gold, mas hoje em dia deu uma decaída. A gente usa ela em alguns conteúdos ainda, principalmente no Matrix, no Mauric. Ela entra como top do muito bom, tá? Junto com a Rosália aqui, ó. Esses três aqui são beirando a Gold, tá? Esses três aqui beirando a Gold. Mas a Rosália, ela até que dá mais dano que a Ardea, só que a Ardea, quando ela tá no caótico, ela dá um dano descomunal, assim, é bizarro o dano da Ardea como caótico. Então eu vou manter ela aqui como topo do muito bom. Dane, um herói bem forte, tá? Principalmente no D3. Mas, tipo assim, não tem muito conteúdo pra ele ainda. Você vai encontrar. Você vai encontrar conteúdos bons pra ele GVG. Principalmente no D3. No D3 dele, ele fica muito forte pra GVG. Dá pra usar ele em alguns times, principalmente no time de ocultista. Dá pra usar Dá pra usar ele em time de caótico também. Se você puder usar o Dane, dá pra usar o Dane. Mas, tipo assim, não tem outros conteúdos que ele é muito relevante. Eu vou colocar ele como topo do bons, tá? Eu até colocaria ele como um herói muito bom. Mas não vejo muito conteúdo ele sendo utilizado, então eu vou colocar ele como topo do bom aqui. E é isso. Próximo herói, Imirete. Cara, Imirete é tipo assim, amor e ódio, né? Muita gente gostava muito de Imirete, colocaram muita pedra no Imirete e o herói foi ficando pra trás. Só que, às vezes, o Imirete pode ser bom. Principalmente se você quiser controle e imunidade a congelamento, né? Ele dá imunidade a congelamento, tira congelamento dos aliados, se não me engano, na Ultimate. Eu não lembro se precisa despertar pra isso. Mas, assim, Imirete é um bom herói. Não dá muito dano. Nem adianta pensar que meu Imirete vai solar uma wave inteira numa runa 4 vermelha do Mauric. Não vai. Pode esquecer. O Imirete não foi pra causar muito dano. Ele é um herói de buff e meio que controle também.
Então eu vou colocar ele como um bom herói, no topo do bom herói, junto com o Dane aqui. Quase beirando muito bom, mas não chega a ser porque o dano dele não é muito relevante. Ok, vamos pro próximo. Gretchen. Gretchen é absurdamente forte, eu gosto muito dessa heroína. Eu não tenho, queria muito ter ela, eu tô tentando pegar ela, mas infelizmente não tenho ainda. Queria muito a Gretchen, muito forte. Qual a mecânica dela? Os aliados tomam dano em volta e ela se bufa, e quando ela usa ultimate ela dá um dano absurdo, contínuo. E ela também regenera a fúria dos aliados, né? Além de dar regen de fúria, o que ela faz mesmo? Ela dá mais alguma coisa além do regen de fúria que não me lembro agora. Mas o mais relevante dela é o regen de fúria, né? Então vamos colocar ela aqui como Ghost, né? Eu acho que ela é até acima da Numera como Ghost, né? E por último, Drácula. Bom, Drácula, quando ele lançou, muita gente reclamava muito, falando que Drácula era muito fraco e tal. Só que no D5, esse cara aqui, na verdade no D1, ele já é muito bom. Porque ele dá aumento de dano para 2 aliados. No D0 é 15%, no D1 é 30%. No D3, ele aumenta mais o dano dele, e no D5 ele aumenta absurdamente o dano dele. Então, assim, no início do jogo, quando ele lançou, a gente não sabia usar o personagem. Agora que a gente sabe usar o personagem, mudou muito a nossa visão. E eu, particularmente, considero o Drácula o melhor herói do jogo, guerreiro, tá? O melhor guerreiro do jogo, disparado. Eu acredito que essa lista aqui seja bem fiel ao que acredito, né? Deixa eu ver se precisa alterar alguma coisa. Acredito que não, já acabou os guerreiros, né? Acho que é isso, viu, gente? Acho que foram todas as guerreiras. Essa é a minha lista. Deixa eu ver se eu preciso trocar alguém de posição aqui. Drácula, Kigiri, Oren, Macaco, acho que Zaref. Uma mecânica interessante que eu esqueci de mencionar é que o summon do macaco alimenta o Zaref, tá? Se você não quiser usar nenhum mago, ou você não tiver nenhum mago de food, você pode usar o summon do macaco para alimentar o Zaref. Isso aqui é interessante, tá? Nizar, Gretchen e Numera. Esses são os ghosts do jogo. Se você tem algum deles aí, recomendo investir bastante. Não recomendo colocar pedra na Numera. Eu coloquei pedra na Numera pra pegar ela D3, mas ela é herói azul, eventualmente eu acabei pegando. Não recomendo colocar pedra no Neza também. Eventualmente você vai acabar pegando cópia. Porque o banner dele vem recorrente, tá? Vem de vez em quando aí. Acho que é o terceiro ou quarto banner do Neza que já tem. E é isso, né? A gente já tem aqui nossa lista. Deixa eu ver se preciso mudar alguma coisa. Ou subir alguém, ou descer alguém. Deixa eu ver. Não, acho que é isso mesmo, viu? Eu acho que tá bem fiel à realidade. E agradeço a todos que ficaram até no final. Quase 50 minutos de vídeo. E é isso, né? Eu vou fazer o próximo em breve, assim que eu tiver tempo. Eu não vou fazer hoje, porque já me cansou bastante fazer essa tier list aqui. Talvez eu faça um dia que eu esteja sábado livre. Hoje eu tô de folga, né? Sábado. Pra eu ter folga no sábado, é tipo assim, uma vez por mês. Então talvez no próximo sábado que eu tiver folga eu faça dos tanques. Só que eu pretendo fazer, tipo assim, agora 2 numa tacada só. Porque, por exemplo, o tanque é bem pouco. Eu posso fazer de tanque e atirador ao mesmo tempo. Ou eu posso fazer de tanque estrategista. Acho que é uma boa, fazer de tanque estrategista. Calma aí que tem uma lei de Alexandra perdida aqui. Deixa eu subir ela. Enfim. Se eu esqueci de algum guerreiro, não foi mencionado, bota na descrição que eu respondo sobre ele. E até a próxima.